quadro Saúde Agora. Oferecimento Unimed Piracicaba. E hoje no quadro Saúde Agora, com oferecimento do Hospital Unimed Piracicaba, eu vou ter o prazer de conversar aqui com o Dr. José Durval Fraga Moreira, ele que é médico responsável pela saúde do trabalhador na Unimed. Doutor, muito obrigada por nos receber. Maria, é uma satisfação estar aqui com você de novo, né? Poder revê-la e poder ajudar na divulgação de informações boas, né, para a população em geral. Que ótimo. Doutor, sempre que o senhor participa aqui do nosso quadro é um sucesso, né? O senhor é muito conhecido na cidade, na região, o público gosta muito e, claro, sempre são informações importantíssimas para todos, porque todos somos trabalhadores, né, doutor? Todos somos trabalhadores. Maria, a gente passa a maior parte da nossa vida no trabalho. A maior parte do tempo da nossa vida nós gastamos no trabalho. Então, de modo que o trabalho ocupa um lugar de destaque no nosso viver, né? E, além do que, ele é extremamente importante para o nosso engrandecimento pessoal, para a nossa satisfação, para a gente se sentir útil, né? Para a gente se sentir realmente humano, né? No sentido mais amplo da palavra, né? Ajudar o próximo, né, doutor? Próximo, realização. Sem trabalho não existe transformação. O objetivo do trabalho é transformação, né? Produzir e transformar. Isso, né? Dar dignidade e a formação do ser humano, né? Doutor, para a gente iniciar, eu queria que o senhor comentasse quais são os benefícios de se promover a saúde do trabalhador. Olha, o primeiro beneficiário, Maria, da promoção da saúde do trabalhador é o próprio trabalhador. Na medida em que ele tem condições boas de trabalho, na medida em que ele encontra resposta para os seus anseios, para as suas questões, ele é o primeiro beneficiário. Mas todos são beneficiados com uma saúde adequada. O trabalhador, em primeiro lugar, o empregador, porque ele vai ter melhor produtividade, ele vai ter melhores condições do seu produto, e a sociedade como um todo. Todos são beneficiados. Então, essa que é a questão, né? Não é uma questão única e exclusiva para um aspecto apenas, mas ela é muito abrangente, né? Todos são beneficiados, a sociedade como um todo principalmente. A família também, né? Na medida em que o trabalhador tem boa saúde, ele também vai poder propiciar para a sua família, para os seus entes queridos, para os seus amigos, para os seus familiares, condições melhores, melhor relacionamento, melhor condição de vida, de modo que todos são beneficiados como um todo a sociedade, né? E como a gente percebe, doutor, que está ligado mesmo à qualidade de vida, né? E daí, nesse sentido, eu queria que o senhor comentasse como garantir a saúde do trabalhador no ambiente de trabalho. Nós vivemos uma época em que garantir a saúde do trabalhador no ambiente de trabalho é um desafio, porque existem muitos tipos de trabalho, né? E dentre esse universo enorme de modalidades de trabalho, existem também os agentes que são considerados nocivos, né? Então, o primeiro passo é identificar aquilo que pode eventualmente ser prejudicial para a saúde do trabalhador e controlar ou eliminar. Claro, o melhor é sempre eliminar os agentes nocivos no ambiente de trabalho, mas controlar, muitas vezes, é uma forma da gente amenizar a situação. Então, melhorar o ambiente de trabalho, você precisa identificar, em primeiro lugar, aquilo que é nocivo, aquilo que é perigoso, aquilo que é problemático. E para isso você precisa de um olhar. Sem um olhar específico, você não consegue identificar as coisas. Por exemplo, quando eu estou aqui nesse ambiente, eu estou olhando para várias situações, você tem um olhar, eu tenho um olhar. Todos nós temos um olhar, né? Nós temos olhares. E um olhar treinado, ele pode identificar situações de risco, agentes nocivos. E para isso que existe o profissional de segurança. Ele tem esse olhar e ele pode ajudar os outros a também desenvolverem esse olhar.
Então, garantir um ambiente saudável requer uma preparação técnica e requer esse olhar especial, né, para o ambiente, para as condições de trabalho. Por isso as ações, né, doutor, as promoções, sempre muito importante, né? A gente tem muitas empresas, a semana do trabalho, né, doutor, de segurança no trabalho, que é sempre muito importante também, né? Sim, existe, a legislação prevê isso, né? Essas semanas de internas de prevenção de acidentes de trabalho nas empresas e tal. É um momento ali onde se promove uma série de temas que se deve escolher temas adequados para aquele ambiente, para aquela população específica, mas sempre visando a proteção e a promoção da saúde como um todo, né? Isso, promover a saúde é sempre benéfico para todos, né? E no ambiente de trabalho, então, como eu já falei logo no início, que é o lugar onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, da nossa vida, é fundamental. Sem isso, a gente não consegue ter saúde, se você não tiver saúde no trabalho. Como o doutor ressaltou bem, né, nós temos atualmente, né, doutor, dos tempos modernos para contemporaneidade, muitos tipos de trabalho. Se aumentou muito, né, doutor? Sim. Os ramos, as tecnologias trouxeram aí uma gama de tipos de trabalho muito diversificados, cada uma com suas características específicas. Sim. Mas, doutor, é possível o senhor dar uma orientação básica sobre uma qualidade no ambiente de trabalho? Olha, uma qualidade básica no ambiente de trabalho, como eu falei, bom, primeiro requer condições ambientais adequadas e adaptadas ao trabalhador. O objetivo não é adaptar o homem ao trabalho, mas é adaptar o trabalho ao homem, às suas necessidades. Existe uma grande diferença nisso. Você percebe? Você é capaz de perceber essa diferença? Olha, eu gostaria que o senhor me explicasse. Então, por exemplo, digamos que essa cadeira aqui, né, é uma cadeira que foi projetada para o meu tamanho e para o meu conforto. Tá, isso é uma questão. Outra coisa é eu tentar me ajeitar nesta cadeira para eu conseguir uma posição adequada. Então aqui nós temos duas questões. Uma questão do projeto, daquilo que foi feito para se adaptar à minha necessidade e a minha ação, né, no sentido de aproveitar aquele projeto que foi feito para o meu benefício. Então são os dois lados da questão. O objetivo principal, né, para a gente alcançar uma boa segurança sempre é no sentido de procurar adaptar o trabalho ao homem e não o inverso. Por quê? Hoje essa cadeira está projetada para mim, eu sou grande, sou pesado. Amanhã vai sentar outra pessoa aqui, nesse mesmo lugar, e ele pode ter dimensões diferentes. Entendeu? Então o projeto ele deve sempre almejar, alcançar o maior número de possibilidades, de variabilidades, de variações entre os vários tipos de pessoas, entre as várias dimensões corporais, os vários tipos de comportamento. Esse é o grande desafio, né? Você adaptar o trabalho ao homem e não o homem ao trabalho. É assim que se garante segurança no trabalho. Porque todas as vezes que a gente depende de ações humanas no sentido de garantir a segurança, é muito mais difícil, porque nós falhamos, nós erramos, né? Nós nos acostumamos muitas vezes a fazer coisas erradas, né? Então esse é o desafio do técnico do trabalho, do médico do trabalho, dos profissionais de segurança de uma forma geral e do empregador. Adaptar o trabalho ao homem e não o homem ao trabalho. Perfeito.
Olha, nós estamos aqui conversando com o Dr. Durval no nosso quadro Saúde Agora, que tem um oferecimento do Hospital Unimed Piracicaba. Como o doutor disse no início, o trabalho que é o momento onde passamos maior parte da nossa vida. Então, é sempre um assunto muito importante. Nós vamos para um intervalo, doutor, muito rapidinho e já voltamos. Não saia daí. Vivemos em um mundo cada vez mais acelerado. Por isso, a Unimed Piracicaba entrega aos seus beneficiários telemedicina 24 horas todos os dias. Conheça o Einstein Conecta, um aplicativo fácil de navegar que traz orientação médica na palma da sua mão. Pelo celular ou computador, você estará em contato direto com médicos de excelência. Nossa saúde não pode esperar. Unimed Piracicaba, com você há 52 anos. De volta com o nosso quadro Saúde Agora, oferecido pelo Hospital Unimed Piracicaba. Hoje eu estou aqui conversando com o Dr. José Durval Fraga Moreira, ele que é médico responsável pela saúde do trabalho na Unimed. Doutor, eu queria que o senhor comentasse também para o nosso público e para os beneficiários da Unimed, quais são as ações e os programas que a Unimed Piracicaba promove em função aí da saúde do trabalhador. Então, no âmbito interno, Maria, né, porque a gente tem os nossos funcionários, né, nós somos um hospital grande, a nossa cooperativa tem em torno de 1.700 funcionários, existe uma diversidade enorme de funções, de particularidades, de atividades, mas a maior parte dos nossos trabalhadores atua no hospital, né? E o hospital, ele engloba uma série de riscos, uma série de particularidades para o trabalhador de saúde que precisam de cuidados especiais, né? Nós temos a equipe enorme de técnicos de enfermagem, de enfermeiros, e técnicos em exames de imagem, de médicos, cirurgiões, etc., com uma diversidade enorme de atuações. E a gente precisa de programas de proteção para a saúde deles, de acompanhamento, né? Nós temos em primeiro lugar, esse trabalho não é um trabalho de uma pessoa. O trabalho de segurança é um trabalho multidisciplinar. Nós temos vários tipos de programa, né? Eu até coloquei aqui, eu selecionei alguns, porque não são muitos, né? Nós temos ginástica laboral, por exemplo. Isso, só para você entender, o técnico de enfermagem, ele é uma pessoa que atua muito próximo ao paciente, né? Ele presta uma assistência direta, física para o paciente. Ele precisa dar banho no paciente, ele precisa movimentar o paciente, que muitas vezes está acamado, com dificuldade de mobilidade, etc. Isso requer técnica. Isso também requer, muitas vezes, esforço físico. Então a gente precisa de técnica, nós precisamos de condição física adequada para desenvolver o nosso trabalho. Mesmo o cirurgião, durante a cirurgia, quantas horas ele fica de pé lá, né? E de pé ali, tenso, tal, na posição ereta, estática. Então, ginástica laboral é fundamental para todos, né? A gente tem um bom preparo físico para a nossa saúde global, é importantíssimo, mas na questão do trabalho é muito importante. Então, a gente tem uma equipe de ginástica laboral. Nós temos algumas ações também que visam aliviar as tensões, aliviar musculares, as dores que a gente tem no nosso trabalho. Nós desenvolvemos programa de auriculoterapia, meditação, que é fundamental para a gente alcançar um equilíbrio mental, um relaxamento, né? Concentração, inclusive. Orientação nutricional é um problema gravíssimo que nós temos. Os profissionais de saúde tem problema sério de nutrição. Bom, já é um problema de saúde pública, né? Obesidade é um problema de saúde pública. Estima-se que perto de 60% da população brasileira já está acima do peso ideal. E isso não é diferente no nosso ambiente. Porque nós acabamos muitas vezes, em função da jornada dupla, jornada intensa, de plantão, trabalha aqui, trabalha ali e tal, pouco tempo para atividade física,
dieta mal feita, nós estamos numa época da comida industrializada, das fast food, etc. Então, isso é um problema sério, né? Então, a gente precisa de orientação nutricional. Nós fazemos esse acompanhamento dos nossos trabalhadores, dos nossos funcionários, que tem problema de desvio, né? De nutricional, de sobrepeso, de obesidade. E aí, atrás disso, vem um monte de outros problemas. Você fica obeso, você acaba tendo síndrome metabólica, acaba ficando diabético, você acaba ficando hipertenso, acaba tendo uma série de outros problemas. Problemas articulares, é dor no joelho, é dor nisso, etc. Então a gente tem que controlar isso e a gente estimula. Orientação nutricional, agulhamento também é feito, né? O agulhamento é a acupuntura. A acupuntura, que é uma técnica pouco agressiva, é uma técnica boa, milenar, chinesa. Os chineses usam isso como estratégia há 5.000 anos, com sucesso nas dores, né? Programa de ergonomia, são um programa que visa identificar o mobiliário que é mais adequado, a forma de executar uma determinada tarefa, como movimentar um paciente acamado, é dois, e tem equipamento para isso, não tem equipamento para isso. E outra coisa, que isso é fundamental para a gente, isso aqui eu enfatizo bastante, Maria. O profissional de saúde, ele tem uma carga emocional enorme. Nós lidamos com doentes, com pessoas que estão em sofrimento. Sofrimento pela doença, sofrimento pelo tratamento. Então a gente está em contato com tragédia o tempo todo. Então a carga emocional que a gente recebe é muito grande. Então nós somos mais vulneráveis até do que a população em geral, no sentido de estímulos negativos que a gente recebe. Então a gente precisa lidar com isso e precisa aprender a lidar com isso. Por um lado, eu como médico, eu falo da minha experiência pessoal. Eu nunca deixei de lado as minhas emoções com os meus pacientes por completo. Eu sou sensível ao sofrimento dos meus pacientes e muitas vezes eu sofro com eles também. Mas a gente precisa atingir um ponto de equilíbrio que essa relação, que esse sofrimento não nos prejudique e que a gente também não leve ele para dentro da nossa casa, para os nossos familiares, e que a gente também não adoeça mentalmente. Então é um desafio. O profissional de saúde é um profissional mais vulnerável a transtornos psicológicos. E agora, no mundo que a gente vive, que a gente falou ainda há pouco, é muito rápido, é tudo muito... A carga de informação gigantesca. Então, aumentou muito também o problema psicológico da população em geral, não é só do profissional de saúde, né? Todas as atividades. Existe sobrecarga cognitiva em todas as atividades que a gente desenvolve. Então, a gente tem esse programa e esse cuidado. Nós temos psicólogo, plantão psicológico para cuidar dos nossos trabalhadores, que ajuda bastante. Realmente são questões muito complexas, né? Que todos devem ficar atentos o tempo todo, né? 24 horas por dia, claro, dentro da área da saúde, eu posso imaginar que isso se intensifica ainda mais. Agora, doutor, para quem está nos assistindo e de repente é um empregador, né? Ou até mesmo o próprio empregado, né? Que está ouvindo pela primeira vez a questão da saúde, né? A importância da saúde do trabalhador. Quais são aí as principais dicas que o senhor pode deixar referente à importância da saúde do trabalho? Então, para o empregador, em primeiro lugar, ele precisa de assessoria técnica. Porque os conhecimentos são muito abrangentes, são muito específicos, e todo empregador, então, ele precisa ter, se não tiver uma equipe técnica própria de saúde e segurança do trabalho, ele precisa contratar essa assessoria. Inclusive, a Unimed dá essa assessoria para todas as empresas em geral, né? Desde a menor à maior empresa, nós temos equipes especializadas que podem dar essa assessoria.
né? E para o trabalhador em si, ele precisa tomar o cuidado de respeitar as regras. Essa é uma recomendação importante que eu dou. Existe um conjunto de legislações que disciplinam a segurança e saúde no trabalho. Essas ações, elas têm que ser promovidas pelo empregador, mas têm que ser cumpridas pelo empregado. O trabalhador, que eu digo, não, é o empregador, né? Ele promove, o empregado cumpre. Ele tem que cumprir essas regras. Porque se ele não cumpre as regras, ele não cumpre os protocolos, os cuidados que são prescritos, ele vai ficar vulnerável, né? Então, respeitar a equipe de segurança, respeitar os limites de atuação, respeitar os protocolos, respeitar os fluxos de trabalho. Isso faz parte da nossa vida, né? A gente, sem disciplina, sem respeito às regras da convivência comum, a gente não consegue ir para frente em nada, né? Não só no trabalho, nem dentro da nossa própria casa a gente não consegue avançar, né? Olha, doutor Durval, sempre que participa com a gente aqui é uma aula, né? Uma experiência muito grande que o senhor nos passa, doutor. A gente agradece muito, viu, esse seu tempo aqui disponibilizado para tantas informações importantes, porque falar de saúde do trabalhador é falar de qualidade de vida, né, doutor? Qualidade de vida que é primordial hoje, né? Acho que a maioria dos programas hoje, Maria, das empresas de uma forma geral, isso todo o Ocidente está empenhado nisso, é desenvolver qualidade de vida. Se você não tem uma boa qualidade de vida, você não consegue produzir bem, você não consegue desempenhar bem, enfim. A qualidade de vida ela é extensiva a tudo, né? Não é só no ambiente de trabalho, ela é extensiva à sua casa, à sua família, seu convívio social, não é isso? E começa pelo trabalho, que é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, né? A qualidade de vida, ela impacta diretamente na economia de um país, né, doutor? Economia de um país. Sem qualidade de vida, como é que você vai prosperar? Como é que o país vai crescer? Como é que ele vai resolver os enormes desafios que nós temos no Brasil? É um país tão desigual, tão cheio de problemas. Como é que nós vamos propiciar qualidade de vida para uma população enorme, gigantesca, não é isso? Se a gente não tomar esses cuidados todos que a gente está mencionando aqui, né? Por isso que é sempre muito bom conversar com um profissional como o senhor, doutor Durval. Agradecemos muito, viu? E até a próxima. Um prazer, Maria. Um abraço. Um abraço para todos. Tá aí nosso quadro Saúde agora, oferecimento Unimed, Piracicaba, doutor Durval. Um abraço, doutor Durval, né? Quanta sabedoria sendo compartilhada com todos nós. Um abraço ao doutor Durval.